mais uma videoaula aí do Integra Tutoriais, né? Vamos falar agora de conceitos básicos, que são conceito básico de hardware e software. Vamos lá. Conceitos básicos, então, sistema de computação. Como está escrito aí na tela, um sistema de computação pode ser definido como a integração do elemento físico, que é o hardware, a parte física, né? Que a gente costuma dizer que é o gabinete e todos os seus compositores. O elemento lógico, o software, que é o computador e do elemento humano para a realização de uma determinada tarefa. Ou seja, o software, os aplicativos, aplicações, o sistema operacional. Elemento hardware, que compõe o processador, a memória, barramento e dispositivos de entrada, saída e ambos, né? Hardware, ou seja, os dispositivos de entradas, que são ali o mousepad, o mouse e o teclado, são um dos principais de entrada. Tem a parte do processamento aqui, que é a CPU. A saída, que pode ser um monitor ou uma impressora. Também pode ser uma caixa de som. Temos também o armazenamento, que pode ser em DVD, disco removível, um HD externo, um pendrive e muitas outras coisas, né? Componentes da máquina. O processador trata as informações armazenadas em memória, que são os programas e os dados. A memória utiliza da armazenagem de programas e dados. Os periféricos são responsáveis pelas entradas e saídas de ambos, né, que são as entradas e saídas de dados. E o barramento é que faz a ligação dos componentes, via comunicação. Aí nessas duas imagens você pode ver, numa imagem mais aproximada, o processador e numa outra para fazer uma comparação de tamanho, que ele está sobre a palma de uma mão de uma pessoa. Você vê, o processador é relativamente pequeno. A memória de trabalho. Ela armazena-se programas e dados referenciada nas especificações de um microcomputador. A memória de trabalhos tem várias quantidades usuais disponíveis hoje em dia, de 32, 64, 128, 256, 512 e 1024 megabytes. Ela é um conjunto de chips inseridas na placa-mãe, como você pode ver na imagem ao lado. Nessa imagem está aparecendo aí uma placa-mãe, e onde a seta aponta são quatro pentes de memória, que estão encaixados em seus devidos lugares. Existem vários tipos de memória. A RAM, Handle Access Memory, que são chips lidos e gravados pela CPU a qualquer instante. A CPU usa a RAM para armazenar e executar programas vindo do disco, ler e gravar os dados que estão sendo processados. Outra característica da memória RAM é que é uma memória volátil, e quando o computador é desligado, os dados são apagados. Tipos de memória ainda, memórias não voláteis, são as informações mantidas caso o computador seja desligado. Aí tem a BIOS, né? A Basic Input Output System, que é sistema básico de entrada e saída, e realiza também a partida do computador. Ao ligar-se um computador, entra a BIOS, realiza a contagem de memória, a rápida checagem do funcionamento do computador e carrega o sistema operacional, que está armazenado no disco. Alguns tipos de dispositivos de entrada são o teclado, né, que obviamente lê os caracteres digitados pelo usuário, o mouse, que vai lendo os movimentos e os toques dos botões, o drive de CD-ROM, que lê dados de discos, o microfone, que transmite sons para o computador, e o scanner usado para ler figuras. Os dispositivos usuais de saída são o alto-falante, que faz a realização de comunicação com o usuário através do sistema operacional. O vídeo mostra ao usuário na tela os caracteres e gráficos, e a impressora imprime caracteres e gráficos também. Dispositivos usuais
Temos também os dispositivos que são de entrada e de saída ao mesmo tempo, como o disco rígido, que grava e lê dados, o drive de disquete, que grava e lê dado em disquete, a unidade de fita magnética, que grava e lê dados em fitas magnéticas, e o modem, que transmite e recebe dados pela linha telefônica. Software. O software representa toda a parte lógica do sistema de computação e é idealizado pelo elemento humano e expressa as tarefas assim executadas pelo elemento de hardware, ou seja, o software faz a ligação entre o elemento humano e a parte física do computador, a parte do hardware. O esquema básico do software é as ideias, as ordens, que são as instruções de máquina, dados e informações. Elemento software. Programa. É uma sequência finita de ordens que executa uma determinada tarefa. Os programas em conjunto com a memória, onde são gravados, armazenados, constituem o software. Tipos de software. Aplicativos. Executam tarefas do mundo real. Ou seja, um exemplo seria o Excel. Software básico. Gerencia e controla o sistema do computador. Aí vocês podem observar um gráfico, mais ou menos como seria a comunicação do hardware e software. Aí começamos pela primeira camada, que é aplicativos, se comunicando com o sistema operacional, que se comunica com o hardware, que faz executar todas as tarefas. Aí do hardware, você obtém a resposta para o sistema operacional e assim sucessivamente para os aplicativos. Acima de aplicativos teria uma quarta camada, que seriam o peopleware, que é as pessoas que mexem com o computador. Sim, seríamos nós, os elementos humanos. Terminando assim a videoaula sobre conceitos de hardware e softwares. Essa videoaula não foi bem abrangente, ou seja, ela foi uma videoaula bem básica que não aprofundou muito no assunto. Até a próxima.